No modelo do alto rendimento de hoje, né, parece que é obrigado. Se você no alto rendimento, você entrou no alto rendimento, você tem que parar de estudar. O clube, no período que eu joguei, tanto quanto hoje, ele não quer, ele quer absorver toda a sua energia para ele. O cara tem que treinar de manhã, depois o cara tem que treinar à tarde, né, porque os horários normalmente são mais na comodidade do técnico, planejamento do preparador físico, do que se o moleque estuda ou se não estuda. Estudando, não, acho que aqui no Brasil, hoje, é muito difícil. Quem está investindo no seu futebol não vai investir no seu estudo, quer que você jogue e renda. Conciliar o esporte de alto rendimento com o estudo é uma tarefa árdua no Brasil. São poucos os que se aventuram nessa empreitada, e raros os casos de sucesso. A grande maioria acaba tendo que optar por um ou pelo outro. Será que num país que irá sediar as Olimpíadas e a Copa do Mundo, não há espaço para que o esporte e o estudo caminhem lado a lado? Eu, por acaso, eu vim de uma família que todo mundo tinha feito o curso superior, né? E era uma obrigação em casa. Assim, mesmo jogando bola, tinha que fazer o curso superior. E eu já tinha, antes de me profissionalizar, praticamente, eu tinha administração de empresas. Durante a minha carreira eu tentei fazer educação física e quando eu encerrei, aí definitivamente eu já estava aqui, eu consegui fazer o direito, aí fiz a pós e fiz o mestrado em direito. Em 1975, eu saí de Recife para vir para cá jogar basquete no Esporte Clube Sírio. Quer dizer, jogar já profissionalmente. E joguei no Esporte Clube Sírio 4 anos, até o ano de 79. Nesse período aí, o Sírio tinha um jogador, porque era um time profissional, o Sírio tinha um jogador americano chamado Larry Williams. E ele tinha estudado lá na Kansas State University, que é uma universidade de divisão 1 dos Estados Unidos, um time bom de basquete, boa faculdade. Nessa época eu estava fazendo direito no Mackenzie e já encontrava dificuldades para conciliar as atividades do basquete profissionalmente com a escola. Tanto é que eu não consegui terminar a faculdade de direito aqui. Então ele me convenceu, ele via que eu tinha que sair correndo, faltava na escola, faltava no treino, que no treino não dá para faltar porque era um negócio profissional. E ele me fez essa proposta de ir para os Estados Unidos com uma bolsa de estudos para jogar basquete. E foi aí que eu tomei a decisão em 79 de ir embora para os Estados Unidos. A condição que meu pai impunha para eu continuar jogando aqui, profissionalmente, era eu entrar numa faculdade. Era eu estar estudando. Se eu não estivesse estudando, eu tinha que ir embora. Então, juntou tudo isso. Então eu falei, pô, é o melhor basquete do mundo, é um lugar que eu posso aprender, eu vou aprender língua, eu vou estudar, vou ter que estudar, né? Porque aqui eu dava uns cambalachos quando estava viajando, etc. E então foi assim, eu tomei essa decisão nesses dois aspectos, de vida e de esporte. Foi difícil porque eu trabalhava ainda. Eu trabalhava de manhã, treinava à tarde, estudava à noite. E eu moro até hoje em São Caetano do Sul. Quer dizer, eu tinha que pegar trem, eu saí de casa às 6 horas da manhã, entrava às 6h30, trabalhava até meio-dia, meio-dia e 10 pegava o trem, vinha treinar, para 7h30 tá na escola, tá no colégio e depois até na faculdade. Não é fácil, não dá para dizer que é fácil, mas assim, nada na vida, né, você não conquista coisas boas sentado no sofá. Então quem tem um espírito de guerreiro mesmo, que vai buscar as coisas, né? E aí você consegue. Agora você fala, mas olha, é muito difícil. Se você começa a criar obstáculo para você mesmo, você não vai conseguir nada. Mas era difícil, era difícil. A gente tem os dois lados, tanto atletas que procuram a gente porque quer estudar, principalmente o pessoal aí do juvenil, júnior, que está saindo do ensino médio e quer fazer faculdade e vê a oportunidade de utilizar do handball para estar fazendo uma faculdade e ser um profissional futuramente. E tem o outro lado também que, conforme vai passando em todas as competições que nós vamos, todos os jogos que eu vou, eu observo, fico observando os outros atletas e faço convites para estar fazendo parte da nossa equipe e aí, de acordo com o nível técnico de cada um, há uma porcentagem de bolsa,
que varia de 30%, 50%, 80% e até 100%. Estudando, não, acho que aqui no Brasil, hoje, é muito difícil. Porque as faculdades não dão apoio. Tem algumas faculdades que dão, tipo, você ganha uma bolsa se você fizer nadar e tal. Mas assim, precisa viajar para uma competição, igual você pega esse pessoal que é mais top. Eles precisam passar, sei lá, um mês fora. A faculdade não vai abonar isso. Então, assim, eu acho que fica muito complicado, assim. Teria que ser uma coisa mais... Acho que a faculdade agregar na faculdade o esporte. Não tem muita faculdade que tem uma estrutura para um esporte. Os dois lados não são flexíveis, né? Aqui na faculdade, se você virar e falar, professor, que precisa faltar numa prova, alguma coisa assim, os caras são rígidos. Eles não vão ser flexíveis sempre, vai ser um negócio... É difícil mesmo. E lá no time também, se eu falasse, putz, sair mais cedo por causa de uma aula, uma vez tudo bem, duas tudo bem, agora era um negócio que acontecia sempre, né? Então é complicado. Eu acho que existem modelos, o modelo norte-americano de estudo, que o cara, a competição principal é o colegial, é o universitário, para aí sim o cara almejar um... Agora, para chegar no profissional, o cara tem que passar pelo universitário, tem que passar pelo colegial. Então eu acho que seria uma alternativa, mas eu acho bem utópico, assim. Eu acho que uma alternativa palpável seria flexibilidade, mas principalmente dos clubes que ainda são muito amadores em relação a isso. Então, o cara acho que não sabe que uma boa formação seria um investimento a longo prazo para ele, até para o cara como atleta mesmo. Eles não investem no cidadão, eles investem no jogo de bola do cara. O estudo sempre, você pega alguma aula de filosofia que muita gente não gosta, você cita alguns pensamentos que tem, você pode trazer isso para você no seu modo de viver, nas suas atitudes com um atleta dentro de quadra, com o seu filho, com sua mãe. É muito bom, é muito proveitoso isso. Então, é isso. Não há, infelizmente, uma mentalidade dentro do esporte no Brasil que concilie ou que estimule o atleta, a sua formação acadêmica. Não há. Que é diferente dos Estados Unidos. Você tem um treinamento por dia. Então você tem aulas até às 12h30, meio-dia e 30. Aí você tinha um tempo para almoçar e às 3 horas da tarde você treinava. Então você treinava de 3 até às 5, às 5h30. Lá a gente fazia toda a pré-temporada antes de começar a parte com bola. Então, por exemplo, acabava a temporada em abril, em maio você começava a fazer um planejamento físico que ia até o final de setembro, mais ou menos. Quer dizer, você chegava na temporada de basquete, que os treinos oficialmente começam no dia 15 de outubro, com a parte física em cima. Então você só faz uma manutenção. Então é mais fácil. Então você podia ter um treino por dia só. Então a gente treinava a partir das 3 da tarde e até umas 5, 5h30. Quer dizer, então você tinha tempo para ir na escola de manhã, para se alimentar e para depois treinar e descansar e estudar à noite. Eu acho que a gente necessariamente vai ter que passar por um processo de qualificação do atleta de futebol. Né, do atleta de futebol, do atleta. Ou seja, para que ele se torne um atleta profissional, seja de qualquer modalidade, tem que ter pelo menos o 2º grau e mais um curso, que é o que a gente fala aqui, o curso de tecnólogo de 2 anos. Hoje, os clubes não dão esse suporte para o atleta para falar, você vai estudar e jogar. Você é um atleta, porém, você não pode ser um atleta burro. Você não pode ser um atleta que, quando você se machucar, que você não puder ir para mais nenhum clube, você não tem o que fazer. Você não tem uma profissão. Isso que falta, pessoal, mentalizar. E principalmente, isso tem que partir dos atletas. Hoje já tem um espaço um pouquinho maior em relação aos clubes, que eles já começam a liberar um pouquinho mais, porque eles sabem dessa necessidade. Eles não têm isso como foco. Mas eles sabem que se o atleta tem esse desejo, eles têm que respeitar. Vontade e seriedade, eu acho. Vontade e seriedade. É um negócio muito grande, né? Então é complicado, é difícil, né? A estrutura hoje está tão corrompida, a falta de interesse é tão grande, né? Principalmente, eu estou falando principalmente no meu esporte, né? Aqui, sei lá, a gente fica meio descrente. Os obstáculos para aqueles que tentam o profissionalismo no esporte e permanecem estudando são muitos. A estrutura de treinamento praticamente leva o atleta a ter que optar pelo esporte ou pelo estudo.
Nesta hora chega a difícil decisão: o sonho ou o futuro? Em 2007 eu entrei no cursinho, né? Tinha tentado entrar aqui já na IFE, não tinha conseguido. Aí eu comecei o cursinho e ao mesmo tempo eu passei para a categoria sub-20 na federação que eu jogava. E eu comecei a treinar numa equipe em Guarulhos, na Wimpro. E os treinos eram todos os dias, né? Só que era no período da tarde. Então eu saía do cursinho, ia direto para casa, almoçava e ia para o treino. No cursinho deu para conciliar tranquilo, né? Não batia com aula, nada. Então foi razoavelmente tranquilo, né? Era corrido e tal, chegava em casa cansado, mas tudo bem. Aí a partir de 2008 foi quando eu entrei aqui, eu mudei para o Ribeirão Pires. Comecei a jogar em Ribeirão Pires. Aí começou a complicar, porque as aulas aqui são integrais, né? E o horário do treino lá era de noite. Até dava para eu chegar, só que era Ribeirão Pires. Então eu demorava 1h30 de trem para chegar até lá. Isso conflitava bastante, né? Tinha vezes que eu saía da aula, tinha vezes que eu não ia treinar. Então eu acho que não deu para se dedicar 100% dos dois lados. No ano seguinte, em 2009, foi quando eu comecei a jogar aqui na BB, que é na estrada de Itapecerica, aqui perto. Então ficou mais tranquilo, assim. Apesar que o treino batia com o horário de aula. Só que como era perto e tal, e eu já estava na faculdade há um ano e tal, eu comecei a manipular minha grade para conseguir treinar adequadamente e estudar direito. Mas mesmo assim eu deixei a desejar dos dois lados de novo. Aí no meio de 2009 foi quando eu decidi parar. Eu entrei na faculdade, nos 2 primeiros anos foi tranquilo tudo, porque a faculdade também era mais tranquila. Mais tranquila mais ou menos, que aí eu mudei o clube que eu nadava, comecei a nadar pela prefeitura de Suzano. Então eu treinava lá na faculdade, na Atlética da Medicina, da USP. E lá meu treino começava, acho que era 2 e pouco, só que eu saía da faculdade 1 e pouco. Então eu tinha que sair no meio da aula às 11 horas, toda vez às 11 horas eu saía do meio da aula para almoçar, aí eu engolia comida em 5 minutos, para dar tempo de fazer a digestão, para aí chegava lá, ia direto lá pro clube, e aí treinava, e depois que eu fazia a avaliação, a preparação, tudo. Só que aí começava a ficar mais corrido, os 2 primeiros anos tranquilo, nada, na faculdade bem mais tranquilo, tudo. Só que aí chegou no 3º ano, começaram as matérias mais específicas, as matérias específicas de cada área. E aí começa a ter estágio da própria faculdade, os trabalhos mais complicados de ter que visitar, de ter que fazer um acompanhamento de paciente, tudo. E aí eu também teve a parte que comecei a me envolver nos projetos da escola, da faculdade, e aí começou a ficar um pouco mais complicado, assim, que aí chegou. Aconteceu meio que naturalmente, assim, eu estava jogando, estava bem até, mas por diversos motivos eu não podia me dedicar integralmente, até porque eu já trabalhava também, além de estudar e jogar, eu trabalhava, dando treino e tal. Deu um problema de dinheiro no time, eu acabei saindo por causa disso e desde então eu nunca mais fui atrás mesmo e fui procurado poucas vezes, então acho que meio que calhou, sabe? Eu, por exemplo, quando eu era meu primeiro ano de adulto, segundo ano de adulto, eu tive que optar, pelo regulamento do universitário, eu tive que optar. Ou eu me federava e perdia a minha bolsa, ou eu não federava mais no clube e continuava estudando. Eu optei por estudar, porque eu achei que aquilo era mais importante para mim. Recentemente, aqui no Pinheiros, por exemplo, que é um clube de ponta, um clube competitivo, né? Há 2 anos atrás, talvez um pouco mais, uns 4 anos atrás, um jogador que tinha sido seleção paulista, seleção brasileira de base, etc. Quando ele entrou na faculdade, na GV, e estava no time profissional do Pinheiros, ele não podia ir na aula de manhã. E ele tentou negociar com o técnico, falar, olha, eu preciso ir na aula, não vou deixar meu curso, tal. E o cara falou, chegou um ponto que o cara falou, você escolhe, ou você vai fazer administração na GV ou você vai jogar basquete. E ele optou pela GV, né? Hoje é um cara de muito sucesso profissionalmente, está muito bem profissionalmente, mas esse aqui poderia ter sido um jogador que hoje estaria jogando na seleção brasileira. Tem até um irmão que está jogando na seleção brasileira, que todo mundo fala que era melhor que ele. Que ele era melhor. A primeira vez eu fui lá, aí eu cheguei pro meu técnico chorando, não, aí ele falou, o que aconteceu? Eu falei, não, preciso conversar, não dá mais, minha faculdade, vai começar os estágios, tem atendimento da matéria específica, tem atendimento que a gente tem que fazer todo dia, uma vez por semana à noite, não vai dar para ouvir tudo, aí ele, não, mas tenta conciliar, não dá, porque a faculdade é de manhã, à tarde tem que fazer trabalho, agora começa a ficar mais
cada vez mais corrido. Não, então vai lá, treina um pouquinho, depois você pensa direito, pensa com calma, aí a gente conversa. Aí eu voltava, ia pro treino, não parava de nadar, óbvio, né? Não, então deixa, não vou parar. Aí no outro dia, não, preciso parar, porque eu precisava parar, só que eu não conseguia. Era uma coisa que foi muito, muito difícil. Então aí chegou um ponto que eu falei, eu tentei com a minha irmã, eu chorava, eu falava assim, eu não sei o que eu faço, porque eu preciso parar, mas eu não consigo. Aí ela falou, você vai ter que conseguir. Eu falei, já sei, eu vou ligar. Aí eu liguei e falei pro telefone, não vou mais. Não, mas vem aqui pra conversar. Eu falei, não posso. Se eu for aí, eu não paro de nadar nunca. Eu acho que o sonho, assim, sempre existiu, né? Eu joguei 13 anos de federação, dos 7 aos 20, né? Então, assim, sempre, sonho e tal, mas eu acho que amadurecendo, entrando na faculdade, tendo coisas que eu não posso abrir mão para jogar bola, então eu acho que minha vida foi mudando de ramo, assim, foi dividindo, e eu acho que eu acabei encontrando satisfação em outras coisas que não fosse só jogar profissionalmente. E eu acho que jogando aqui na faculdade a gente supre um pouco da necessidade. A competição não é igual, o nível não é igual, a intensidade não é igual, a cobrança não é igual, mas mesmo assim supre a necessidade, até porque muitas vezes a gente faz jogos contra times contra faculdades que têm parceria com times federados, então assim, a gente vê que daria para jogar, sabe? Fica aquele negócio de daria para jogar, se eu quisesse daria, sabe? Eu vou te dar um exemplo de um atleta meu, o Cão, já passou pela seleção brasileira, jogava em São Caetano, sempre foi um atleta de alto nível e de 2 anos para cá ele decidiu que ele não iria jogar mais. Ele se formou em fisioterapia, está fazendo agora educação física, é o segundo curso dele, está fazendo educação física agora, e ele largou o handball para poder trabalhar como fisioterapeuta. Hoje ele trabalha como fisioterapeuta e o esporte para ele é lazer. Então ele joga com a gente na faculdade, às vezes algum time do interior chama ele para fazer alguns jogos, ele vai lá, faz aqueles jogos, mas não é profissional. Ele faz os jogos, ele só joga amador. Ele deixou de jogar profissional, só joga amador. E era um atleta assim, que vamos colocar aí que 90% dos clubes adoraria ter ele como atleta. Eu já jogava em São Caetano na época, né? E queria fazer uma faculdade. E aproveitando essas bolsas que a faculdade dá pra gente estar estudando, aí eu recebi um convite do antigo técnico que chamava Joca, para eu estar integrando a equipe da Uni Santana e estou lá fazendo. Já fiz fisioterapia, agora estou fazendo educação física. Muitos amigos meus não estudavam, eu já pensava no futuro. Tem muitos atletas hoje em dia do alto rendimento que jogam handball e não pensam em estudar. Eu já pensava em um futuro melhor, você não vai jogar para sempre, eu já estou parando de jogar já e eu queria ter uma profissão, pensei para frente, entendeu? E surgiu essa oportunidade, aí eu aceitei. Só que aí chega naquela parte de meu futuro, né? Porque a faculdade me leva a algum lugar. O esporte até pode, mas assim, não é para sempre. Então, pesa muito mais esse fator de pensar no futuro, porque naquela época, naquele momento, assim, era igual. Em alguns casos, nota-se iniciativas para diminuir o abismo entre o esporte e o estudo. O São Paulo, por exemplo, tem seus jogadores da categoria de base matriculados na escola, o que garante ao menos o ensino médio para os seus atletas. Numa escola pública, numa escola onde tem a convivência, então para eles é muito importante não só a informação. Eu acho que assim, a convivência com os outros que são os iguais, né? Porque o que a gente tenta muito aclarar para eles é que eles eram pessoas normais antes de serem atletas. E o que a gente também, e eu acho que o pessoal do São Paulo tenta fazer, é justamente isso, né? Porque por exemplo, hoje em dia nós devemos ter hoje aqui uns 74, tá? Por média sai por ano aqui o que? Uns 20 a 30, né? Desses 20 a 30, a gente tem um exemplo agora. Quem são desses 20 ou 30 que conseguiram o sucesso, né? Ser um atleta de linha, de top de linha. Os 4, 5 e os outros 15, o que acontece, né? Pô, eu tava lá com gente que tinha muito pouco estudo mesmo, assim, tinha gente que sabia escrever, tinha gente com instrução tão baixa, tinha gente que com a minha idade mais novo que eu tinha filho, sabe? Era bem diferente e tal, mas
eu acho que o estudo mesmo, poucos tiveram, apesar que hoje em dia tem muitos times que têm parceria com faculdade, dão bolsa e tal, mas é aquele negócio, né? O cara faz a faculdade porque ele meio que é obrigado ou ganhou, então, faço por fazer. E eu sempre deixo muito claro para eles que a informação é uma coisa que eles, não só para eles, né? Para todos, que é uma coisa que você adquire e que você não vai perder, essa informação, essa cultura, essa educação toda. Então, é assim que a gente trabalha. A gente sempre fala, sempre aconselha, mas é de cada um. Não tem como eu estar impondo para um cara para estudar, entendeu? Sempre conversar. O que você vai fazer quando você parar de jogar? Não, vou estudar, mas nunca tomar atitude de fazer uma matrícula, de procurar uma faculdade e terminar os estudos. Então, a família é uma coisa muito importante. Então, quem acha que tá tudo bem, vem na escola porque é obrigado e tal, você tem uma família atrás. Lá no São Paulo tem um pedagogo que faz isso, que toma conta deles aqui. Que vê a nota, que vê o trabalho, que vê a falta, que vê tudo isso. Os horários normalmente são mais na comodidade do técnico, planejamento do preparador físico, do que se o moleque estuda ou se não estuda. Entendeu? Então, eu acho que a influência que eu tive nessa época aí foi mais sobre os jovens. Então, eu tive a oportunidade de mandar, por exemplo, jogadores que estavam com 18, 19 anos, tinham jogado nas seleções brasileiras juvenis, por exemplo, mandar embora. E falar, vai lá, estuda, vê se você... Depois você volta. É igual a gente fala brincando, mas é verdade. Não sou um Gustavo Borges, não sou um César Cielo da vida, que tem aquele dom que é, nossa, uma pessoa que vai estourar e consegue viver disso. Mesmo porque aqui no Brasil é muito difícil você viver disso, né? Um esporte amador. Você voltando aos 22, 23, você volta formado, falando inglês, né? E você tem aí mais 13, 14 anos de carreira. Hoje eu acho que o atleta que não precisa se preocupar é o atleta de futebol no Brasil. Só, porque ele ganha milhões para jogar bola. Então a vida dele está feita. O salário assim não era tão ruim, dependendo da pessoa, pegava a seleção, tudo, ganhava, sei lá, R$2.000. Mas até quando você vai viver com R$2.000? Você não consegue viver sendo jogador de handebol. Então, chega a determinado momento que você parar, você vai ser o quê? Então, é muito complicado. O atleta, na cabecinha dele, tá assim, eu vou formar meu pé de meia jogando, né? São os poucos exemplos que se tem conhecimento, é o grande foco deles. Ninguém está preocupado com a vida. Vamos pegar 2 exemplos aí clássicos, né? Pelé e Garrincha. Então todo mundo pensa no Pelé, ninguém pensa no Garrincha. Por mais sucesso que o atleta tenha na carreira, nem sempre isso é sinônimo de que esteja com a vida ganha. Os exemplos de ex-esportistas com problemas são fartos. Disputar uma final de Copa do Mundo é o ponto mais alto na carreira de qualquer jogador profissional. Os pouquíssimos atletas que conseguem este feito costumam ganhar fama, prestígio e muito dinheiro. Não foi o que aconteceu com o homem que mora sozinho nesta casa. Desconforto, solidão, abandono. Assim vive Juvenal Amarijo. Hoje um homem de 82 anos, pobre, doente, incapaz de andar por causa de uma artrose no joelho direito. Há 57 anos, ele foi titular de uma das maiores seleções que o Brasil já teve. Poucos anos depois da Copa, o gaúcho Juvenal jogou no Bahia e mora por aqui até hoje. A casa, que tem menos de 10 metros quadrados, não é dele. Juvenal sobrevive graças à ajuda de vizinhos e amigos. Não tem ninguém, rapaz. Olha aquele aí como é que tá. Tudo furado, quero arranjar pra fazer. Cara, como é que arranja? Mais de 20 anos depois, o Washington retornou às Laranjeiras, onde foi campeão brasileiro e tricarioca na década de 80. Há 2 anos, o Washington vem lutando contra uma esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa que colocou o ex-jogador numa cadeira de rodas. Fred, atual camisa 9 tricolor, está ligado ao Washington também pela solidariedade. O torcedor também vai poder ajudar o ex-atacante. 7 urnas como essa estarão distribuídas no Maracanã no jogo contra o Atlético Paranaense neste domingo. Esse é um dos grandes problemas da carreira. Inclusive tem
um escritor francês, que eu até cito na minha dissertação, que diz que o atleta ele morre 2 vezes, né? Ele morre quando ele para de atuar, e depois tem a morte física, e é verdade. E eu tenho também, exemplo, um amigo pessoal meu, o Vini também, que teve a sua carreira interrompida, naquele exemplo que a gente já falou, teve a sua carreira interrompida por causa de uma lesão no ombro, ele operou o ombro 3 vezes, não teve o resultado que era esperado, ele não pode mais jogar alto rendimento, e só que ele não tinha uma faculdade completa, ele não tinha uma profissão, ele chegou no desespero de falar, meu Deus, o que eu vou fazer, porque eu sou atleta. E ele se deu na situação que eu era um atleta, hoje eu não sou mais porque eu não consigo, meu corpo não responde mais. Mas mesmo você com essa bagagem, aos 32 anos, você tendo que mudar de atividade, porque não é a aposentadoria seria ótimo, é a mudança de atividade. Me envolvi bastante com a família, que mesmo sem ter o filho anteriormente, a gente viajava bastante, eu ficava bastante fora de casa, com as viagens, etc., com os campeonatos. Então, foi acontecendo naturalmente. E eu nunca pensava assim, nossa, mas eu não devia ter parado de jogar. Entendeu? Quer dizer, eu tinha saudade do jogo, eu tinha saudade do vestiário, tinha saudade dos colegas, da viagem, entendeu? Da competição. Então, por exemplo, durante um tempo eu não conseguia correr, por exemplo, fazer ginástica, que para mim não tinha sentido. Se a coisa não era competitiva, não adiantava. Entendeu? Eu era um cara muito competitivo jogando e tal. Então o cara falava assim, vamos dar uma corridinha no parque, meu amigo? Eu até ia. Mas chegava uma hora que eu queria deixar ele lá atrás. Entendeu? Aí ia perdendo os amigos. Eu falei, não, melhor não. Cara, depois que eu parei em 2005. Eu fiquei durante, acho que 1 ano e meio, que eu não podia ver água. Que eu chorava. Que ridículo. Não, é sério. Tipo, na faculdade, né, na Fisio tem parte de hidroterapia, a professora mostrava a piscina, eu ficava frustrada. Eu falava, não vou entrar na piscina, porque eu sentia muita falta. Aí depois disso, assim, eu acostumei tudo. Eu tentei voltar a nadar algumas vezes, mas eu não consigo. Eu não sei fazer nada. Sedentária total. Tentei voltar a nadar algumas vezes, mas assim, eu volto a nadar, aí começo a treinar 1 vez, 2, eu começo a querer voltar no ritmo que eu treinava, assim, não consigo nadar, vou fazer uma atividade física tranquila, vou nadar 50 minutos, não dá. Ainda comecei a treinar com meu primo, aí eu falo pra ele, não posso nadar mais um pouco? Ele, tá bom, aí começava a fazer o treino, no começo era 1.000 metros, então hoje eu fiz um treino pra você de 3.000, aí chegou uma hora que eu falei pra ele, não dá. Porque eu tô voltando a treinar tudo de novo e não é isso que eu quero. Nunca tive nenhuma ressaca da forma como eu parei, porque isso é uma coisa importante. Principalmente, e isso eu vi bastante, e é uma coisa importante, eu acho que para o teu trabalho aí. Os jogadores que não tinham algum tipo de formação, os jogadores que não tinham uma profissão, né, eles iam adiando essa coisa, e a coisa ia se arrastando, sabe? Já era visível para todos, inclusive para ele, que já era suficiente o que ele tinha feito, que não dava mais. Mas ele continuava. Por quê? Porque ele provavelmente, muito provavelmente, tinha medo desse futuro aí. Porque quando você para, dá um vazio mesmo. Eu fiz isso minha vida inteira, desde os 12. Então, aos 34, quando eu falei, vou parar, eu estava ocupado já estava aqui, já estava entrando em outros lugares e tal, mas você fica com aquele vazio. Então, eu imagino a angústia de quem não tem alguma coisa planejada.